Você já se sentiu enjaulado em algum momento da sua vida? Você já se sentiu preso dentro de si mesmo, aonde você queria sair dali, daquele lugar, daquele sentimento, daquelas emoções, mas não conseguia? Era como se você estivesse preso numa prisão sem grades. Então, nesse vídeo nós iremos falar sobre esse assunto, prisão sem grades, que é a prisão interna, que às vezes a gente passa e enfrenta em algum momento ou situação das nossas vidas que nos deixa internamente presos, nos sentindo presos. Gente, está passando por esse momento, talvez você esteja ou talvez você já passou, entendeu? Por esse momento, é um momento muito ruim nas nossas vidas. E isso acontece porque algo saiu do nosso controle, algo saiu, algo está como que a gente não quisesse estar naquela situação, mas como se fosse obrigado a estar ali. Eu já me senti assim por mais ou menos uns 3 meses, onde eu estava em uma situação que eu não queria estar. E isso desencadeou grandes, severas emoções dentro de mim, a ponto de algum momento eu ter umas crisezinhas assim de pânico. Em algum momento me davam. Mas eu quero falar como que você, se você estiver passando por isso, eu quero falar como enfrentar esse momento de crise intensa, de crise nível maior, emocional. Então, nesse vídeo, gente, eu quero passar algumas técnicas para vocês de como sair desse lugar, dessa prisão interna. Primeiramente, se a gente está nessa prisão é porque algo não está como a gente quer. Às vezes você está num trabalho ruim que te deixa assim emocionalmente detonado. Às vezes você está em um ambiente também de pessoas que te deixam sugado até a alma. Ou às vezes você está, como se diz, você está parado. Você está querendo trabalhar e não consegue trabalho ou alguma coisa e fica aquele momento ali de solidão ou solitude. E esses sentimentos se aproveitam desses momentos de fragilidade interna e eles vêm para tentar realmente deixar a gente lá embaixo, entendeu? Mas, como eu falei, eu teve o porquê de eu estar, né, nesses sentimentos aflorados. Eu estava numa situação que eu não queria realmente estar, eu estava ali, eu olhei para aquilo e falei, caraca, eu vim parar aqui, não acredito. E aí eu não queria, eu não era dali, eu sabia que eu não era dali, e o sentimento e a culpa às vezes me apontando, e os sentimentos de estar ali, sem querer estar ali, começaram a se aproveitar de mim, né? Até o ponto de se desenvolver essa crise de pânico, né? Que você sentir preso dentro de você mesmo, é uma prisão que você, tipo, fica sufocada e não sabe como, você tá livre, ao ar livre ali, você tá respirando, mas parece que tudo assim se fechou dentro de você. É uma sensação muito horrível. Quem já passou sabe, entendeu? Mas tá, vamos para técnicas para sair disso o mais rápido possível. Quando eu estava nessa situação, eu parei de consumir conteúdos que não me agregavam ou que poderiam piorar a minha situação. Eu passei a consumir conteúdos que realmente me agregassem algo ali naquele momento, conteúdos de valor, de pessoas extraordinárias. Foi o primeiro ponto que eu fiz. Segundo ponto, na verdade o primeiro, gente, esse é o segundo. O primeiro foi buscar a Deus em oração e ler a palavra. E quando aquele sentimento vinha pesado sobre mim, eu orava e lia a palavra e aquele sentimento ia se afastando, se afastando. E depois eu comecei a consumir, né, agora sim, comecei a consumir conteúdos de valor, né, que me tirassem, que me dessem conhecimento. Você precisa de conhecimento para sair desse lugar aí terrível, sombrio. Enfim, não tem nem palavras, né? E ele parece ser mais forte do que nós. Quando ele vem, parece que ele vem para consumir a gente mesmo. Tem os níveis, né? Tem os níveis de tristeza que a gente consegue lidar. A gente vai ali, quer saber? Vou fazer uma coisinha aqui para essa tristeza vazar da minha vida. Só que esse sentimento que é nível mais profundo, que é ter que encarar esse sentimento, não ter para onde fugir, ele sim, ele parece ser mais forte do que nós, mas não é, só parece. Entendeu? Porque às vezes dá aquela crise de pânico assim na gente, a gente fica assim, tipo, sem saber o que fazer, né? Falta até o ar da gente, entendeu? E a gente quer sair dali, é como se a gente não pudesse sair, né? Essa sensação.
Então, gente, mas aonde realmente eu fui curada e liberta disso, eu não vou mentir pra vocês, eu não vou contar a história aqui mentirosa, mas quem me libertou realmente, eu vou falar quem me libertou realmente dessa prisão, eu orei, eu consumi conteúdos, eu me ocupava, eu fazia tantas coisas nesse período aí, que eu estava, né, dentro dessa prisão interna, só que nada disso mudou tanto a minha vida quanto a oração e a libertação que realmente Deus fez na minha vida, através de um culto à noite que eu fui na igreja, né? Tinha uma festa da igreja e eu fui para essa festa. E eu nem cheguei a entrar na igreja porque não tinha mais, como se diz, banco, né, para as pessoas sentarem, as pessoas já estavam em pé. Só que essa festa era de frente à praça. E eu sentei num banco e comecei a ouvir a pregação. E o pastor falava justamente sobre isso, prisão interna mental, né? E eu ouvindo aquilo, naquele processo de ouvir isso, Deus estava gerando a cura dentro de mim, a libertação, a transformação. Gente, eu não estou contando história aqui mentirosa, não. Se fosse para mim mentir, eu nem contava sobre isso para vocês. Se eu disser que eu fui fazer exercício, melhorei, eu fui fazer isso, eu estou mentindo. O que me fez me libertar foi nesse exato dia que eu fui para esse exato culto e esse exato pastor de fora falou sobre exatamente essas prisões mentais, entendeu? E nesse dia eu senti Deus agindo assim, ó, quebrando as correntes, juro para vocês, senti exatamente isso, as quebradas assim, ó. E eu entendi que para esses momentos, essas situações, elas não são só situações que devem ser resolvidas com as armas terrenas, né? A gente tem que usar, tem que combater essas crises com as armas espirituais, porque às vezes a gente está presa assim, mas é uma questão também espiritual. Lógico que as situações externas me fizeram me sentir assim, porque eu estava numa situação que eu não queria estar, me sentindo assim. E aí, como eu falei, essas crises de ansiedade, de pânico, se aproveitou de mim e queria intensificar esse sentimento, né, de pânico sobre mim. Mas, graças a Deus, que eu busquei em Deus, primeiramente a oração, busquei as súplicas, falei, Senhor, me ajuda, entendeu? Me tira daqui, me tira desse sentimento sufocante, que às vezes é tão sufocante que do nada a gente, tipo, acordava à noite, de madrugada, me sentindo assim, presa, sem ar, assim, presa, como se tivesse realmente me enjaulado mesmo. Esse era o sentimento. Me enjaularam, né? Até que eu falei para uma pessoa, né? Eu falei, olha, eu tô me sentindo assim, dessa forma. Eu não sei o que fazer, que eu nunca tinha me sentido assim, né? E essa pessoa falou uma coisa para mim muito óbvia, que eu fiquei até triste no momento. Essa pessoa falou assim, olha, eu já me senti assim, eu sei o que é isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, a única pessoa que pode te ajudar a sair disso é você mesma. Tipo, jogou uma bomba assim em cima de mim, ou eu me tirava dali mesmo, fizesse alguma coisa, ou eu ia me afundar ali, dentro de mim mesmo, não tinha ninguém. E realmente, se a gente for parar pra pensar, abaixo de Deus não tem ninguém pra nos ajudar nesse momento, gente, é sério. Porque é algo de dentro pra fora. As pessoas podem até nos ajudar externamente, né? Eu vou mudar, eu te ajudo, vamos lá arrumar as coisas de casa e tal, os móveis, vamos levar, vamos fazer isso. Mas quando se trata de dentro, gente, tristeza, sentimento ruim, pânico, crise, ansiedade, realmente o único que pode nos ajudar somos nós mesmos, entendeu? Mas, como eu falei pra vocês, quem me ajudou nesse exato momento foi exclusivamente Deus. Deus me libertou. Gente, posso falar isso com toda clareza e todo mérito a Ele, porque foi Deus quem me tirou desse sentimento de estar enjaulada, presa. E é isso, gente. Você já se sentiu assim em algum momento? Deixa aí nos comentários, entendeu? Compartilha com a gente aí o insight, o que você lembrou que aconteceu com você. E também não deixe, curte, segue, comenta e compartilha esse vídeo se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, se você aprendeu com esse vídeo.